Por 4 anos, a Rússia lançou tudo o que tinha contra a Ucrânia em terra, e por 4 anos, o mapa mal se mexeu. Então, um frustrado presidente Vladimir Putin mudou a condução da guerra, levando-a para o céu. Onda após onda de drones, Shahed e mísseis de cruzeiro agora atingem cidades ucranianas todas as noites, porque os homens e os tanques falharam, e os drones são mais baratos. É uma guerra aérea de desgaste, feita para esgotar interceptadores e munições da Ucrânia, tentando quebrar sua vontade, uma usina e um bloco de apartamentos de cada vez. Mas no meio dessa tempestade, uma pequena arma britânica que a maioria das pessoas havia discretamente esquecido está de repente de volta às manchetes. Equipes ucranianas a chamaram de lápis assassino. Diferente de outras munições lançadas do ombro, ela não busca calor. Ela não pode ser enganada por sinalizadores ou bloqueada por guerra eletrônica. Seu nome oficial é Starstreak, e contra as ameaças baratas e em massa que agora dominam os céus da Ucrânia, a Rússia ainda não achou resposta confiável. Vale notar que o Starstreak não é uma invenção nova, aparecendo em reportagens quase assim que a guerra começou. Mas ele ressurgiu 4 anos depois, e o motivo disso vai explicar como toda a guerra mudou. Primeiro vamos entender o que é o Starstreak, pois a resposta vai além de ser apenas um míssil mais rápido ou com menor tempo de reação. Já é sabido que a velocidade é importante na defesa aérea. Um míssil mais rápido dá menos tempo para o alvo responder, e o Starstreak é rápido, entre Mach 3 e Mach 4, dependendo das circunstâncias e do lançador específico. Mas a velocidade sozinha é apenas parte do motivo. O que diferencia o míssil de outros sistemas de defesa aérea de curto alcance é seu método de guiagem, e é nisso que o Starstreak se destaca. Veja, na maioria das vezes, os mísseis travam em um alvo por meio de busca por calor, encontrando o objeto mais quente disponível no céu. Isso é importante porque os primeiros modelos de busca por calor buscavam o Sol e voavam em sua direção. Isso é simples de projetar e usar, e funciona como atire e esqueça. Após lançar o míssil, não é possível controlar seu destino. O míssil tem uma cabeça de busca que trava na assinatura de calor do alvo, antes de ser lançado. Assim que o operador recebe um sinal sonoro confirmando o travamento, dispara, e o míssil então persegue a fonte de calor sozinho até o impacto. O operador pode se mover assim que o míssil sai do tubo, o que é muito útil e mantém os operadores vivos. O método é rápido e não exige rastrear o alvo após o lançamento. Porém, se o míssil busca calor, é possível oferecer outra fonte mais quente para distraí-lo. Esse algo pode ser os flares, que aeronaves modernas carregam como padrão. Com contramedidas infravermelhas modernas e uma manobra evasiva precisa, a morte certa vira sorte. O Starstreak foi feito para ignorar essas defesas. Em vez disso, todo lançador utiliza a orientação por feixe de laser. Após disparar os projéteis, o operador mantém o alvo à vista, enquanto a mira projeta um feixe de orientação, uma grade a laser que o míssil segue. O míssil então segue um trajeto definido por onde o operador está apontando. A grande vantagem aqui é que é o operador quem está fazendo a mira. Uma vez que eles apontam o laser, podem ajustá-lo levemente para acompanhar o alvo, e o míssil irá seguir simplesmente porque foi projetado exatamente para isso. O alvo pode usar todas as contramedidas do arsenal, e o Starstreak não será afetado. A Thales afirma que a orientação é imune a todas as contramedidas conhecidas de infravermelho e radiofrequência, o que explica a importância dessa arma. Vamos explicar o que ocorre após o gatilho ser puxado, pois é nesse momento que o design se destaca. O operador segue o alvo pela mira. Ao acionar o gatilho, o motor do primeiro estágio dispara no tubo de lançamento, mas se apaga antes do módulo sair totalmente do tubo. Isso é intencional e protege o operador do jato traseiro do foguete. Quando atinge distância segura, o motor do segundo estágio é ativado e acelera o míssil para mais de Mach 3, segundo alguns relatos, quase Mach 4 em fração de segundo. Então o segundo estágio se esgota e libera sua carga útil, que é a parte que dá origem ao apelido. Seguimos falando de um míssil, mas é importante entender por que o sistema tem uma unidade de implantação separada. Em vez de uma ogiva, Starstreak libera 3 ogivas menores simultaneamente. Cada uma é feita de tungstênio guiada por laser. O dardo, com pouco mais de 390 mm, ou 15,6 polegadas de comprimento, fica alojado em um míssil de aproximadamente 1,39 metros e contém um material explosivo real cobrindo o último pé, equipado com um fusível de impacto de ação retardada. Esse fusível permite que o dardo perfure a blindagem do alvo antes de detonar dentro das estruturas, ou além do revestimento reforçado dos tanques.
Cada dardo possui uma pequena carga explosiva que dispersa estilhaços ao atingir o alvo. Como 3 são lançados juntos, as chances de acerto direto aumentam muito e o dano pode ser suficiente para derrubar uma aeronave. 3 dardos de tungstênio guiados a mais de Mach 3 podem destruir totalmente o rotor ou o sistema de combustível de um helicóptero. Helicópteros e, em menor escala, aviões, são exatamente o tipo de alvo para o qual o Starstreak foi projetado, sendo assim usado inicialmente. No início de abril de 2022, poucos dias depois de o sistema ter sido mencionado como importado para a Ucrânia, os militares divulgaram imagens de um helicóptero de ataque russo, Mi-28, sendo atingido sobre a região de Luhansk. A cauda dele foi arrancada quando ele passava perto do topo das árvores. Uma fonte do Ministério da Defesa do Reino Unido disse ao Times que o vídeo provavelmente mostrava o Starstreak em ação e que foi a primeira vez que o míssil derrubou uma aeronave russa. A tripulação do helicóptero aparentemente sobreviveu. Embora a derrubada tenha sido amplamente atribuída ao Starstreak pelo Ministério da Defesa britânico e por analistas de defesa que analisaram as imagens, essa atribuição foi baseada na assinatura visível do impacto, não em confirmação oficial russa. Antes daquela manhã, o Starstreak era um sistema britânico respeitado, porém pouco conhecido, que poucos fora da OTAN conheciam. Depois disso, muita gente ficou interessada muito rapidamente. Agora, o Starstreak existe em mais de uma versão, e a plataforma é tão importante quanto o míssil. Na sua forma mais simples, ele é lançado do ombro. Isso permite que um operador treinado monte e esteja pronto para disparar em segundos, engaje ameaças de quase qualquer posição e se desloque logo após, garantindo máxima flexibilidade. Mas ele é limitado como qualquer sistema disparado do ombro. Um operador com lançador cobre apenas uma faixa estreita dos vetores de ataque inimigos. A forma padrão é o lançador múltiplo leve, que comporta 3 mísseis prontos para disparar, permitindo que um operador engaje 3 alvos, um após o outro sem recarregar. Além disso, essa versão pode ser instalada em um Land Rover ou veículo similar com pequena adaptação. No momento, o Stormer HVM é a versão que mais tem se destacado na Ucrânia. O Stormer é um blindado britânico sobre lagartas, feito para a defesa aérea de curtíssimo alcance. Transporta 8 mísseis Starstreak prontos para disparo no lançador do teto, mais 12 armazenados no casco, operando com tripulação de 3 pessoas. Acoplado ao lançador está um dispositivo chamado Dispositivo de Alerta de Defesa Aérea, um scanner infravermelho com processador que detecta ameaças aéreas, as prioriza e automaticamente direciona a mira da arma para o alvo. Essa última capacidade é mais importante do que parece, porque o maior problema na defesa aérea de curtíssimo alcance geralmente não é a interceptação em si, é a detecção. Ameaças de baixa altitude e drones pequenos podem ser minúsculos, silenciosos, rápidos e ficar ocultos pelo relevo. Uma equipe que só percebe um alvo quando ele já está sobre ela, perde antes do confronto começar. O dispositivo de alerta existe para dar à equipe os poucos segundos de que ela precisa para localizar, rastrear e atirar. O Stormer garante à equipe blindagem, mobilidade e movimentação entre confrontos. Um operador sozinho em campo vira alvo logo após o primeiro tiro. A equipe do Stormer pode atirar e se reposicionar, prática chamada de atirar e sair da posição, pela artilharia. Quando a Ucrânia recebeu esses sistemas, a principal ameaça eram aeronaves russas convencionais voando baixo e helicópteros de ataque. Mas os céus da Ucrânia em 2026 não se parecem em nada com isso. Mas antes de entrar nesse assunto, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. Nós acompanhamos os principais eventos da guerra e da geopolítica global, então você pode ter certeza de estar sempre por dentro dos acontecimentos mais importantes. Saindo do solo para o céu, a Rússia faz nova tentativa de cobrir territórios, inundando o campo de batalha com Shahed. Drones de ataque unidirecionais, munições vagantes Lancet, drones de reconhecimento terrestre, drones de ataque Zala, iscas realistas e mísseis de cruzeiro chegam em pacotes mistos, por rotas e altitudes variadas e em diferentes quantidades. O objetivo frequentemente não é atingir um alvo específico. O objetivo é sobrecarregar a defesa aérea ucraniana, forçar a revelação das posições defensivas, gastar mísseis interceptadores caros contra drones baratos e abrir caminho para armas mais letais. Esse problema é diferente de um helicóptero russo surgindo acima das árvores, e as forças ucranianas adaptaram o Starstreak e o Stormer para isso. O 1129º Regimento de Mísseis Antiaéreos Bila Tserkva, onde Bila Tserkva significa Igreja Branca, é uma das unidades que fez essa transição. Originalmente formado por uma combinação de sistemas ocidentais e da era soviética,
o regimento foi documentado operando seus Storm HVMs contra drones russos, com relatos ucranianos creditando a veículos individuais dezenas de abates cada um. Recentemente, equipes passaram a usar o Storm junto com uma nova geração de drones interceptadores, como quadricópteros rápidos e baratos, além de interceptadores de asa fixa, como o Ukrainian Sting, feitos para perseguir os Shahids. Um comandante do Storm disse que o sistema foi usado contra Shahids, drones de reconhecimento, drones de ataque Lancet e ao menos um míssil de cruzeiro. Isso amplia notavelmente a missão original do sistema. Uma arma criada na era dos helicópteros de ataque, agora é usada contra drones, conflito inexistente quando foi lançada. Há aqui uma nuance importante, que surge como um míssil complementar. Junto com o Starstreak, a Grã-Bretanha também fornece à Ucrânia um míssil multifunção leve, conhecido no serviço britânico como Martlet. Ele pesa cerca de 13 kg, tem um alcance superior a 6 km e uma velocidade acima de Mach 1,5, e utiliza a mesma família de orientação por feixe de laser do Starstreak. Em setembro de 2024, o Reino Unido confirmou um pedido de reposição de 162 milhões de libras, ou aproximadamente 216 milhões de dólares para o míssil, com o primeiro lote de centenas sendo enviado para a Ucrânia, o que mostra o quanto ele foi utilizado naquela época. A principal diferença entre esses sistemas está na ogiva, já que o Starstreak usa dardos de tungstênio. O Martlet possui uma ogiva tripla de cerca de 3 kg, carga oca, camisa de fragmentação explosiva e fusível de proximidade a laser. Na prática, o dardo do Starstreak é brutal contra helicópteros e aeronaves, justamente porque penetra antes de detonar. Mas contra um drone pequeno, o impacto direto do dado nem sempre é a maneira mais confiável de conseguir uma eliminação, porque um alvo pequeno é simplesmente pequeno demais para ser atingido em primeiro lugar. Uma ogiva que explode perto do alvo e espalha fragmentos, acionada por proximidade em vez de um impacto direto, é muito mais eficaz contra esses alvos. Assim, os dois mísseis compensam as fraquezas um do outro. Um destrói alvos grandes e blindados, o outro derruba alvos pequenos e evasivos. Como prezamos pela honestidade, também devemos esclarecer o que o Starstreak não pode fazer, o que é relevante no contexto da guerra em 2026. De certa forma, infelizmente, a maior desvantagem do Starstreak está ligada à sua maior força, que é a ausência da capacidade de disparar e esquecer. O operador deve rastrear o alvo o tempo todo após o lançamento, pois o míssil segue o feixe que ele direciona ao alvo. Se o operador perde o alvo de vista, a orientação do míssil é comprometida. Além disso, em um céu cheio de drones pequenos, rápidos e com baixa assinatura, voando em trajetórias imprevisíveis, manter esse rastreamento óptico contínuo sob pressão é realmente difícil. De repente, o mau tempo e a visibilidade importam, pois fumaça e poeira podem distorcer os feixes de laser usados pelo míssil para se orientar. O Starstreak também não é um interceptador barato, com uma ogiva de 3 partes custando entre 100 mil e 130 mil dólares. Contra drones, que muitas vezes custam entre 10 mil e 20 mil dólares, ou até 50 mil dólares para os modelos mais complexos, a aritmética do custo fica desconfortável muito rapidamente. Por isso, combiná-lo com drones interceptadores mais baratos e martlets é essencial. Contra ameaças pequenas e baratas, não vale usar um míssil caro. E ainda falta uma informação. Nós realmente não temos dados abrangentes e verificados de forma independente sobre a taxa de acerto do Starstreak especificamente, contra alvos de drones. Equipes ucranianas já usam o sistema, com relatos iniciais promissores. Por exemplo, em abril de 2022, relatórios de inteligência sugeriram que pelo menos 7 alvos terrestres foram abatidos com sucesso pelos Starstreaks em Vovchansk. Há precedentes que indicam que o Starstreak é eficaz contra drones, mas dificilmente é uma resposta completa à estratégia de drones da Rússia. Nada, isoladamente, responde totalmente à estratégia de drones da Rússia. Essa é a lógica de uma defesa em camadas. O que nos leva à questão maior. Por que uma arma que foi manchete na primavera de 2022 e depois praticamente sumiu das notícias, voltou a ser relevante de repente 4 anos depois? A resposta tem quase nada a ver com um míssil e quase tudo a ver com a guerra ao seu redor. No terreno, a guerra da Rússia estagnou. Em maio de 2026, as forças russas capturaram apenas 14 km² de território, o menor ganho mensal desde outubro de 2023. E isso, apesar de terem lançado mais de 35% de ataques a mais do que no mês anterior. Mais ataques, menos território. O Instituto para o Estudo da Guerra avaliou que as forças ucranianas praticamente interromperam a ofensiva russa da primavera-verão de 2026,
com a Rússia conquistando apenas uma fração do território tomado em maio de 2025. A Ucrânia até recuperou um pouco de território, já que os últimos meses foram alguns dos poucos em que a Ucrânia teve ganhos líquidos. E se os russos não conseguirem encontrar uma maneira de ganhar impulso, o objetivo de capturar o Donbás este ano está rapidamente escapando do alcance deles. Atrás da linha de frente, a máquina que sustenta a guerra também se desgasta. O esforço de guerra russo enfrenta queda na capacidade industrial, devido às sanções ocidentais e estoques cada vez menores de armas, alterando gradualmente o cálculo de custo-benefício do Kremlin. Enquanto isso, drones ucranianos de longo alcance se tornaram mais comuns, atingindo refinarias de petróleo que financiam a guerra. Putin está perdendo dinheiro, homens e impulso. Então, quando o exército não consegue avançar, as fábricas não conseguem acompanhar e a receita do petróleo está se esgotando, o que resta? Pressão aérea. O Instituto para o Estudo da Guerra relacionou o aumento dos ataques russos às cidades ucranianas ao fracasso no campo de batalha, vendo a campanha aérea como alternativa ao avanço terrestre e tentativa de desviar a atenção dos ataques ucranianos em território russo. Por isso, as noites em Kherson, Kramatorsk, Dnipro e Kiev viraram tormento de drones e mísseis contra apartamentos, depósitos de alimentos e energia. Sem conseguir vencer o exército ucraniano, a Rússia tenta destruir as cidades da Ucrânia. A transição de guerra terrestre para aérea, com drones baratos produzidos em massa, torna um sistema como Starstreak novamente relevantes. Vamos recuar e analisar no que a Rússia realmente aposta. Sua campanha aérea parte da ideia de que drones baratos, em quantidade e variedade suficientes, acabam superando qualquer defesa. A quantidade é uma qualidade em si mesma. Mas essa teoria falha quando o defensor possui um míssil imune a contramedidas, um veículo capaz de detectar e atacar ameaças antes da reação da tripulação, e 4 anos de experiência operacional que nenhum manual descreve. A Rússia tentou inundar o céu. A Grã-Bretanha forneceu à Ucrânia algo feito para filtrar tudo isso. Os dados continuam de tungstênio, a orientação ainda ignora iscas luminosas, e as equipes desses sistemas ficaram excelentes em localizar o que a Rússia não quer que encontrem. O Starstreak não foi feito para a guerra atual, e isso talvez seja o mais interessante sobre ele. Uma arma feita para destruir helicópteros ganha um novo uso contra drones, não por ser versátil, mas por fazer com precisão algo que poucas conseguem. Com a defesa em camadas adequada, esse míssil britânico tornou-se um dos problemas mais persistentes e silenciosos enfrentados pela guerra aérea de Putin. Até agora, a Rússia não encontrou resposta clara para isso. Mas os problemas da Rússia no ar vão muito além de um único sistema. Para saber mais, confira este vídeo e não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais notícias.